Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou o Gabriel Pio e bora falar sobre Flamengo 3, Chelsea 1. A segunda vitória de uma equipe brasileira contra uma equipe da Europa. Ontem foi o Botafogo vencendo o Chelsea, ou vencendo o PSG, o atual campeão da Libertadores venceu o atual campeão da Champions League. Hoje, mais uma vitória, mais uma equipe carioca, mais uma equipe brasileira, dessa vez vitória do Flamengo para cima do Chelsea, atual campeão da UEFA Conference League. Outra vitória, outro jogo e mais uma partida muito única nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o que eu acho mais interessante, né, pra gente começar a falar dessa partida, é sobre o Flamengo e como o Flamengo não se apequenou perante o Chelsea, tá? Algo que pode acontecer muitas vezes é você não jogar com seu estilo característico, já que todos falam que a equipe que você vai enfrentar é mais forte do que você, né? Todos apontavam que a equipe do Chelsea era uma equipe muito mais forte do que o Flamengo e isso pode fazer com que o Flamengo não jogue o seu futebol característico. Porém, o que nós vimos não foi isso. O Flamengo jogou o seu futebol característico, jogou o seu futebol típico e foi premiado com a vitória em uma partida onde jogou o jogo inteiro melhor. O Flamengo começou o jogo pressionando a saída de bola do Chelsea e isso estava sendo muito bom. O Flamengo conseguia marcar bem essa marcação-pressão do Chelsea, conseguia fazer bem a sua marcação-pressão para cima do Chelsea. O Chelsea tinha dificuldade de sair do campo de defesa. O Chelsea fazia a mesma coisa com o Flamengo, porém a marcação-pressão do Flamengo era muito mais eficiente do que a marcação-pressão do Chelsea. Óbvio que, em alguns momentos, os defensores do Chelsea conseguiam se livrar da marcação-pressão e aí sim acontecia um buraco no meio-campo, tá? O Flamengo tinha um buraco no meio-campo e o Chelsea conseguia aproveitar esse buraco para conseguir as jogadas. Porém, apesar de tudo isso, um primeiro tempo muito melhor da equipe do Flamengo. Porém, quem abre o placar é a equipe do Chelsea, tá? Uma jogada onde o Wesley vai mal, ele tira a bola bate no joelho do Pulgar, o Wesley tenta recuperar de novo, não consegue, o Pedro Neto sai livre, e aí o Pedro Neto faz o 1-0 para o Chelsea. Apesar de o Flamengo estar melhor, o Chelsea era a equipe que abriu o placar, o Chelsea estava completamente pilhado no jogo, não dá pra entender o motivo do Chelsea estar tão pilhado, muitas faltas, uma equipe que em alguns momentos sendo desleal no nível, né, da intensidade das suas faltas, e ainda assim o Flamengo era melhor do que o Chelsea, mesmo com gol sofrido, e continuou sendo melhor após o gol sofrido, e isso até o final do jogo. E importante falar que o Chelsea abriu o placar no começo do jogo, tá? O Chelsea abriu o placar aos... Vamos trazer aqui a informação exata pra vocês, no momento que o meu olho tá coçando pra caramba. Aos 13 minutos, o Chelsea abre o placar contra o Flamengo, com o gol do Pedro Neto. O Flamengo continua melhor, o Flamengo conseguiu usar muito bem as pontas. Na direita, ultrapassagens com o Gerson e com Wesley. Na esquerda, nós tínhamos o Ayrton Lucas sendo uma presença constante no ataque, junto com o Luiz Araújo. Importante falar que foi o primeiro tempo do De Arrascaeta um pouco sumido, tá? Um jogo do De Arrascaeta bem sumido, porém a equipe do Flamengo era melhor, tá? A equipe do Flamengo era melhor. Importante falar que na direita também nós tínhamos o Plata. O Plata jogou como 9, só que o Plata não é um 9-9, ele é um atacante mais móvel. Então ele caía muito pela direita e ajudava nas ultrapassagens do Wesley, já que o Gerson, apesar de ser esse jogador de ultrapassagens, ele não é característico pelas ultrapassagens, é um jogador mais cerebral, é um jogador mais de passe. Apesar disso, o Flamengo foi melhor e vai para o intervalo perdendo. Quando a partida volta para o segundo tempo, o Flamengo continua com a mesma intensidade. Um jogo do Flamengo muito intenso, tá? É único ver isso. Temperatura muito alta nos Estados Unidos. Tem o fator viagem que você acaba sim sendo desgastado. Porém, o Flamengo conseguiu ter uma intensidade muito alta durante todos os 90 minutos. E o Flamengo, ele é coroado com o empate e logo depois do empate a virada. O De Arrascaeta sai, para muitos, o melhor jogador do Flamengo. Um jogo apagado ele sai, entra o Bruno Henrique. E o gol de empate do Flamengo vem a partir do pé de Bruno Henrique. O gol da virada do Flamengo vem a partir do pé e ele acaba fazendo o gol da virada do Flamengo com a assistência do Bruno Henrique. A partir desse ponto, o Flamengo já vencia por 2-1. O Flamengo era melhor. O Flamengo era um time que não sofria com o Chelsea. Em nenhum momento o Flamengo sofreu com o Chelsea.
Isso é importante de falar. O Chelsea tinha dificuldades de atacar o Flamengo e em todo momento era um Chelsea completamente pilhado na partida, um Chelsea nervoso no jogo. Logo após o segundo gol do Flamengo, temos a expulsão do Nicolas Jackson, que tinha acabado de entrar no jogo. O Nicolas Jackson é expulso num lance onde ele chega muito duro pra cima do Ayrton Lucas, e ainda antes do final do jogo, o Flamengo faz o terceiro gol com o Wallace Ian. Flamengo 3, Chelsea 1, um jogo onde o Flamengo não se apequenou, um jogo onde o Flamengo pressionou a defesa do Chelsea no seu campo, um jogo onde o Flamengo conseguiu atacar pelas pontas, um jogo de recuperação do Wesley, que erra no gol, um erro juvenil e consegue recuperar na partida. Um jogo onde o Gerson jogou muito e colocou a bola embaixo do bolso, que é o que eles sempre fazem em toda a partida. Um jogo onde o Jorginho mostrou para que veio e mostrou que ele é sim um jogador de um nível completamente diferente. Outra partida onde eu gosto muito do Plata, eu acho que sim, ele pode destoar em alguns momentos, mas gosto muito. Danilo, Léo Pereira, uma dupla de zaga única. Né? No banco, o Bruno Henrique, que ele chama esse jogo, ele cheira esse tipo de jogo, e é o que eu sempre falo, tá? Eu vejo a equipe do Flamengo como a melhor equipe do Brasil. Eu vejo o Felipe Luiz atualmente como o melhor técnico do Brasil. Eu vejo o Flamengo com a equipe que consegue ter a maior variedade de jogadas. Eu vejo o Felipe Luiz como um técnico que no futuro está na seleção brasileira, sendo o sucessor do Ancelotti, e se não, né, o sonho dele não for a seleção brasileira, é um treinador que eu vejo no futuro estando no futebol europeu, sendo um brasileiro no futebol europeu, porque ele sim é diferenciado. O Flamengo é uma equipe que joga muito bem, é uma equipe que realmente encanta meus olhos, tá? Ver o Flamengo jogar bola. É uma variedade de jogadas muito grande e hoje em nenhum momento o Flamengo sentiu a pressão de jogar contra o Chelsea. Para muitos era muito difícil um brasileiro vencer de um time europeu, e eu concordo, entendo sobre isso, porque nos últimos mundiais era muito difícil. A equipe brasileira sempre vinha perdendo para a equipe da Europa, porém temos que falar algum ponto. Nós temos que falar sobre algo. A gente vê muita pessoa falando assim, não, mas a gente tá indo jogar contra eles estão no final da temporada, nós estamos no meio da nossa temporada. Ok, porém nos mundiais de clube também era a mesma coisa. Eles estavam no meio da temporada e nós estávamos no final da nossa temporada, então pode ser um fator da gente sempre perder ser esse cansaço, né? Ser esse cansaço. Porque se a gente analisar na temporada no geral em si, nós jogamos mais jogos do que a equipe da Europa. Então chegar no final da temporada tendo mais jogos, nós também cansamos igual a eles. Então se eles estão cansados agora, por que nós não estávamos cansados quando não existia essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA e nós tínhamos apenas o Mundial no final do ano? Talvez um dos motivos a gente não conseguir muitas vezes ganhar, óbvio, é o nível técnico, mas também, óbvio, pode ser o cansaço, né? Eu acho que uma vitória enorme do Flamengo, como foi uma vitória enorme ontem do Botafogo pra cima do PSG, hoje do Flamengo pra cima do Chelsea, algo muito bom para o futebol brasileiro. Eu gosto muito de ver o Flamengo, gosto muito do Felipe Luiz. O Flamengo hoje não se apequenou, o Flamengo não sentiu a partida, e quem sentiu o jogo desde o primeiro minuto foi o Chelsea. Talvez devido à vitória do Botafogo ontem contra o PSG, os próprios times europeus já acharam estranho e botaram na consciência um peso tão grande que precisa ganhar, e esse peso hoje foi sentido pelo Chelsea, que desde o primeiro momento entrou muito nervoso. O Flamengo vence, o Flamengo mereceu vencer, e mais um time brasileiro jogar melhor contra um time europeu. Então é isso. Se você assistiu até aqui e está pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. No TikTok, dar um coração no vídeo e seguir o perfil. No TikTok temos vídeos diferentes, vídeos mais curtos, e o comentário e o compartilhamento dos vídeos nas duas plataformas é muito importante. Eu sou o Gabriel Pio e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!